Olá, bem-vindos ao Perspectivas 33, jeitos diferentes de ver a mesma situação. Como um recrutador seleciona e aprova um candidato para uma vaga de TI? Vamos ver hoje, junto aqui, com o Head Latam de Pessoas de uma multinacional, formado em Psicologia com MBA em Gestão de Pessoas e pós-graduações em Gestão, Digital e Empreendedorismo. Ele trabalha há 15 anos na área de pessoas, em tecnologia da informação, passou já por multinacionais, empresas de recrutamento de TI e consultorias de projetos e outsourcing de TI. Vamos ver hoje 3 exemplos fictícios para esta pergunta. Então vamos lá. Bom, como você hoje escolhe um candidato para uma vaga de TI? Bom, em primeiro lugar é um prazer estar aqui. Vamos primeiro dividir em 3 tipos de empresas de forma bem simples. Empresas normais, vamos assim chamar, com áreas de TI, empresas de TI e consultorias de outsourcing e projetos de TI. No primeiro caso, empresas normais com área de TI, ou seja, empresas cujo negócio principal não é TI, e sim outro tipo de produto ou serviços e que possuem áreas de TI. Nesse tipo de empresa, é importante estar 100% alinhado com o gestor de TI, dono da vaga de TI que será preenchida. Normalmente, a área de pessoas desse tipo de empresa não é especializada e focada em TI. Por isso, existem requisitos da empresa mais os requisitos da vaga de TI, ou seja, o candidato precisa passar pelo crivo da empresa e depois pelo gestor de TI. A empresa pode ter critérios como nível educacional, proficiência em idiomas, perfil de tipo de colaborador, exemplo, agressivo, colaborador, individual, etc. Que atividades fora do trabalho faz ou participa, entre outros tipos de filtros. Somente então o candidato entra nos filtros específicos da vaga, definidos pelo gestor e dono da vaga, neste caso, TI. Geralmente, algum tipo de experiência anterior é desejável, a não ser que seja para estagiário, trainee ou jovem aprendiz. O dono da vaga de TI alinha conosco que tipo de conhecimento específico técnico o candidato precisa ter, como por exemplo, saber Java, Python, algum tipo de metodologia Scrum, Agile ou etc. E também se ele já trabalhou, por exemplo, com ERPs ou automação. E como se trata de uma empresa, no geral, o dono da vaga de TI quer saber que tipo de experiência interagindo com outras áreas o candidato de TI tem. Por exemplo, esse candidato costuma interagir com as áreas de produtos? Ele está acostumado a trabalhar, produzir e entregar em horários pré-estabelecidos, do tipo das 9 às 6? Lembra que é uma empresa. Consegue lidar com pressão e ser flexível? Em empresas normais, que a gente está chamando, que não são especializadas em TI, os requisitos das demandas de TI podem mudar e, no geral, quem manda no que será desenvolvido não é TI, são as outras áreas, pois TI presta serviço para as demais áreas, resumidamente, claro. Já em empresas de TI, os requisitos de TI vêm primeiro, né? A gente está falando de empresas, vamos chamar assim, Pure Tech Companies, empresas puras de TI. No geral, claro, né? Esses requisitos de TI vêm primeiro. Ou seja, você precisa ter um conjunto de conhecimentos mínimos em TI para se candidatar a qualquer vaga numa empresa de TI pura. Por exemplo, precisa saber SQL ou MySQL ou qualquer tipo de ferramenta para mexer em banco de dados. Ninguém fará isso por você numa empresa de TI pura. Você precisa ter conhecimentos além da vaga em que está se candidatando. Conhecimentos que estão direta ou indiretamente ligados a esta vaga. Por exemplo, você está se candidatando para uma vaga de back-end, foco em sustentação. Mas você precisa ter conhecimentos técnicos do que vem de input ou insumos para o seu trabalho e conhecimento técnico dos outputs que você está produzindo. Em outras palavras, precisa conhecer o que vem antes e o que vem depois do que você vai fazer. É importante ter conhecimento de diversas metodologias de trabalho também e estar sempre antenado com novas tecnologias e questões de cybersecurity. Faz diferença se você está sempre se atualizando com cursos, participações em eventos, atuações em comunidades como GitHub, etc. E por fim, temos consultorias de outsourcing e projetos de TI. Nesse tipo de empresa, o terceiro tipo, consultorias de outsourcing ou projetos de TI, o candidato vai ser avaliado conforme a demanda do cliente dessa consultoria. Claro que tem um filtro mínimo da consultoria, como o tipo de CNPJ que o candidato tem, alguns aspectos da cultura da consultoria. Mas o principal é o cliente da consultoria. Seja para projetos ou outsourcing, o cliente dessa consultoria ou projetos de TI define 80% do que será avaliado na contratação do profissional de TI. O cliente define quais conhecimentos técnicos, quais certificações, quais experiências profissionais anteriores o candidato já teve, quais são os horários de trabalho, se o tipo de vaga é home, presencial ou híbrido, etc. A consultoria de TI faz o primeiro crivo,
bem básico para avaliar aspectos comportamentais e às vezes aplica uma provinha técnica. Mas em seguida, os finalistas são passados diretamente para a empresa cliente, sempre falando no geral, é claro. O que mais interessa, quase sempre, nos clientes das consultoras de TI é se o candidato sabe produzir sob pressão, é flexível para trabalhar e se tem entregas consistentes. E também, no geral, elas não gostam de candidatos que a gente chama de pula-pula, ou seja, que mudam constantemente de emprego, ficam com receio de serem largadas na mão. Em resumo, não tem uma fórmula mágica para um dev ou profissional de TI ser contratado, mas sempre recomendo estudar muito bem a empresa em que se está se candidatando. Mesmo estudar site, reportagens, o que essa empresa está fazendo e planejando, quem são os líderes, os contratantes, ver o LinkedIn, etc. Se preparar tecnicamente é básico, mas mostrar que conhece a empresa acaba sempre impressionando. Mas não tem um checklist mágico de 10 itens, por exemplo. Bom, nós vimos a resposta do tipo padrão corporativo. Vamos para o segundo tipo de resposta, que seria a resposta sincerona. Para ser bem sincero, o candidato de TI ele precisa ser bom tecnicamente e mostrar que sabe interagir e negociar suas entregas. Não adianta ser mega cabeça dura só pensando no desenvolvimento e tecnologia. Ele precisa mostrar que tem noção de negócios. TI existe para o mundo dos negócios. Existe para que esse mundo ganhe mais, gastando menos e sendo mais eficiente. Esse candidato precisa se adequar à cultura da empresa, por exemplo, como horários, vestimentas de acordo com a empresa que se pretende trabalhar e etc. Até mesmo o jeito de falar. O candidato de TI precisa mostrar que não vive isolado em uma torre de marfim, que está sempre antenado com novidades e comunidades. E claro, não adianta ser tudo isso e não ter um track record de entregas. Precisa mostrar que sabe entregar e não ficar dando desculpas de que mudou o cronograma ou mudou o requisito. Sincero, isso sempre vai acontecer, pois o mundo dos negócios é dinâmico. Logo, criatividade, comprometimento e senso de ser dono precisam ser demonstrados pelo candidato de TI. E qual que seria o terceiro tipo de resposta para a sua pergunta? A resposta do tipo mundo ideal. No mundo ideal, o candidato de TI poderia ser ele mesmo e a empresa com a vaga seria honesta e transparente com o tipo de trabalho que será executado. O candidato para essa vaga de TI não deveria precisar ser algo que não é no seu dia a dia, pois vamos ser sinceros, e bem real nesse mundo real, no médio prazo vai ser infeliz. E a empresa não deveria dourar a pílula e ser honesta no que precisa, quais são os riscos envolvidos e o que a empresa tem de concreto para ajudar a desenvolver seus profissionais. Neste mundo ideal, as pessoas poderiam dizer claramente o que amam fazer, o que toleram fazer e o que ainda pretendem aprender. E por outro lado, neste mundo ideal, as empresas deveriam publicar o que de fato precisam, o que será feito, o que é mínimo, o que é desejável e o que ela, empresa, pode esperar para você aprender. Sabemos que este mundo ideal é utópico, pois não existe um casamento perfeito entre tipos de candidatos e tipos de vagas. Mas o mais perto que conseguirmos chegar nisso, mais felizes serão os profissionais de TI e mais lucro verdadeiro as empresas terão. Pense nisso. Vimos hoje que existem, no mínimo, 3 tipos de resposta para qualquer pergunta no mundo corporativo. Qualquer pergunta. É praticamente impossível, portanto, ter uma verdade absoluta, seja no mundo corporativo ou em qualquer outro aspecto da vida. Seja consciente de suas ações e decisões na empresa que trabalha. Pode ser na sua, em uma pequena ou média empresa ou até numa multinacional. Imagine sempre cenários alternativos e que você normalmente não consideraria. As pessoas não são iguais umas às outras. Não temos a mesma formação, as mesmas experiências, nem os mesmos valores. Por isso, não julgue o comportamento e decisões dos outros. Apenas reflita no porquê elas foram tomadas. Seja decisões dos outros ou suas próprias decisões. Pense nisso.